Olá, este é o Estação Saúde, um programa da Unip, a Universidade Paulista. Nós vamos conversar hoje com a doutora Amarilis Avaquian. A doutora Amarilis é médica, oftalmologista, responsável pelo setor de catarata na clínica, no departamento de oftalmologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Nós vamos falar sobre lentes de contato. Há pessoas que se adaptam maravilhosamente bem aos óculos, não é? Usam óculos e se dão bem dessa maneira, não perdem os óculos, não se atrapalham com eles. Outros acham que não ficam bem de óculos, que se tiver uma outra forma de resolver o problema da acuidade visual, que não seja usar os óculos, eles preferem qualquer jeito de fazer, cirurgias de olho, lentes de contato, etc. O número de pessoas que usam lente de contato é muito grande, é que a gente não percebe que eles estão de lente. Vamos pensar, qual é a função da lente de contato? Como ela age? De que maneira ela corrige o déficit visual? Vamos lembrar um minutinho só da anatomia do olho. O olho, o globo ocular, essa estrutura que está aqui, tem uma camada interna que é a retina, o olho está cortado para poder mostrar melhor a parte anterior, mas tem uma camada interna que é a retina, uma camada milimétrica que recebe os raios luminosos e aonde a imagem vai ser formada. E aqui nós temos a parte anterior do olho, que é o que nos interessa mais no dia de hoje. Nós temos o cristalino, que é esta lente, os raios luminosos vêm, são desviados na lente para convergir exatamente sobre a retina, que é onde eles devem cair, onde o foco da visão deve incidir. Então nós temos o cristalino aqui nós temos um diafragma, como o diafragma de uma máquina fotográfica, chamado de íris, e aqui nós temos a córnea, que é esta camada mais superficial. A lente de contato está representada em azul, exatamente justaposta à córnea, colocada sobre a córnea diretamente. Ela, nesse sentido, é até mais anatômica, vamos dizer assim, do que os próprios óculos, que ficam a uma certa distância dos olhos, né? A lente de contato, não. Ela gruda na córnea aqui e ajuda a corrigir o defeito, de modo que os raios, quando chegam ao cristalino, já chegam mais organizados pela refração na lente colocada anteriormente. As lentes de contato se tornaram muito populares, especialmente com a possibilidade de usar lentes coloridas que modificam a cor dos olhos daqueles descontentes com os olhos que têm. Há pessoas de olhos castanhos que gostariam de ter olhos pretos, há pessoas de olhos pretos que queriam ter olhos azuis, e há pessoas de olhos azuis que queriam ter olhos castanhos. Parece que ninguém está muito satisfeito com os olhos que tem. Esse é o tema que nós vamos conversar com a doutora Amarilis. Amarilis, as lentes entraram no comércio, passaram a ser usadas na oftalmologia a partir de quando, mais ou menos, as lentes de contato? Na verdade, há muito tempo atrás elas já são usadas, existiam outros materiais que eram as lentes rígidas, que foram as lentes que surgiram inicialmente, eram lentes quase impossíveis de você conseguir manter essas lentes no olho pelo desconforto que elas provocavam. Esses materiais atualmente foram se modificando, e hoje essas lentes são bem mais confortáveis. Existem dois tipos básicos de lente, as rígidas e as gelatinosas. Essas lentes são bem mais confortáveis, mas ainda existem alguns problemas para o seu uso, principalmente no caso das rígidas. Vamos mostrar, você trouxe aqui uma amostra de uma lente rígida e de uma lente dessas mais modernas, mais gelatinosas, né? De fato, a lente rígida é rígida para valer mesmo, né? Você não consegue... não consegue amoldar. Dobrar. E que material é esse? Parece vidro. É um material semelhante, tipo como se fosse um plástico. Essa lente existem, esse tipo que é de polimetilmetacrilato, existe a lente, uma evolução dessa lente que é lente fluorcarbonada, e existe também a lente siliconada, que elas são rígidas, mas não tão rígidas, elas permitem uma maior permeabilidade ao oxigênio. E elas, dá a impressão que se aqui tiver alguma coisa, se não colocar com cuidado, corta o olho, né? Quando a gente coloca
assim, existe muito lacrimejamento no início, é um desconforto muito grande, como se tivesse um cisco, porque é um corpo estranho que está colocado dentro dos olhos mesmo. Nós temos, você trouxe aqui também uma lente gelatinosa. Precisa ter cuidado. Essa é uma lente gelatinosa colorida, né? Isso. Mas precisa ter cuidado porque ela mole, é uma membrana mesmo. É, né? essa é bem mais confortável, a adaptação a essa lente é bem mais fácil e isso gera inúmeros problemas também. Quer dizer, entre a lente gelatinosa como esta, que parece muito mais anatomicamente confortável, né? E uma lente rígida como aquela, há espaço ainda para a utilização dessas lentes rígidas? Não? Há indicações precisas para elas? Não? Ou elas estão abandonadas hoje? Não, cada lente tem sua indicação. Essa lente gelatinosa, como ela é muito flexível, ela não corrige graus altos de astigmatismo, por exemplo, ou em caso de algumas doenças, uma delas o ceratocone, essa lente Como não... chama essa doença aí? Ceratocone. Explica o que é o ceratocone. É uma doença na qual a córnea, que ela é normalmente esférica, ela é arredondada na parte anterior, ela assume o formato de um cone, daí o nome cerato, que é de córnea, e cone pela protrusão da parte anterior da córnea. Fica como se fosse um cone mesmo a parte anterior. Ela que normalmente é convexa, assim, na parte anterior. Essa parte, a córnea fica pontuda e essa lente, se a gente colocar na superfície da córnea, ela vai somente se amoldar, não vai corrigir esse defeito. A lente rígida, por outro lado, como ela é mais densa, ela comprime esse cone de forma a regularizar em parte a superfície anterior do olho. Então, e melhora muito a visão do paciente. Quer dizer, a lente rígida, embora aparentemente menos confortável, tem essas indicações precisas, né? Mas ela, em casos muito mais comuns que esses, são os casos de astigmatismo um pouco mais alto, que essa lente também não corrige. A partir de quantos graus de astigmatismo? Por exemplo, 2. Existe uma lente dessa gelatinosa que é a lente tórica, que corrige em parte o astigmatismo. Não dá uma visão tão boa, tão nítida quanto essa lente rígida, por incrível que pareça. A lente rígida dá uma visão bem melhor e mais estável. A lente gelatinosa, que corrige o astigmatismo, que é a lente tórica, quando a gente pisca, ela distorce um pouco a imagem, borra um pouco, então não dá um conforto tão grande. Então, existem indicações muito precisas para essa lente rígida, é uma lente muito boa, é até mais segura de ser usada, dá menos complicações que a lente gelatinosa. Quando você pega assim a população acima dos 40 anos de idade, que já começa a ter dificuldade para enxergar de perto, e essas pessoas têm problemas outros de visão, miopia, astigmatismo, presbiopia, etc., hipermetropia, você tem jeito de, com uma lente, só resolver os dois problemas? Resolver a presbiopia, quer dizer, a dificuldade de enxergar de perto, e corrigir o astigmatismo, a miopia ou qualquer outro defeito que ele tem? Existem lentes que corrigem a miopia e a presbiopia, que é essa dificuldade para perto, ou a hipermetropia, a presbiopia, isso existe. Porém, novamente, o conforto obtido com essas lentes não é tão grande, é mais para uso assim, social, não dá para um executivo ficar com essa lente o dia todo, que ele não vai ter uma visão nítida para longe e para perto. Ela é mais para ir a um restaurante, uma ocasião, uma festa, para você conseguir... Assim, não precisar, por exemplo, num casamento, não precisar estar com óculos, para isso que ela serve. Quer dizer, para quem tem dois defeitos de visão, não consegue enxergar bem longe e não consegue enxergar bem perto, não há uma solução técnica ainda perfeita para esse tipo de problema. Perfeita, né? Ainda não há. Essa é uma solução paliativa. É a solução que você consegue com os óculos bifocais, né? Que com as mesmas lentes você enxerga bem de perto e bem de longe, né? Existem outras opções. Em algumas pessoas nós conseguimos corrigir um olho da pessoa para longe e o outro olho para perto. Então ela fica enxergando bem dos dois olhos. Algumas pessoas não se adaptam a isso. E outra possibilidade em quem não se adapta a essas lentes bifocais,
você corrigir apenas para longe com a lente, por exemplo, e ela usa um óculos simples só para leitura. Explica um pouquinho melhor esse conceito de você com o olho enxerga longe, com o outro enxerga perto. Fica uma coisa assim um pouco esquizofrênica. Então, parece para a maioria das pessoas, mas testando, algumas pessoas conseguem conviver com isso, muitas não conseguem. Mas é uma alternativa ainda melhor do que a lente de contato bifocal. Quais são as indicações? Quer dizer, quais são as pessoas candidatas a usar lentes de contato? Quer dizer, existem situações em que você diz, olha, para você é melhor usar lente de contato do que usar óculos, ou a lente de contato obedece sempre a uma indicação estética, vamos dizer assim? Não, existem casos que é melhor usar lente de contato. Por exemplo, uma pessoa que operou catarata e não fez o implante do cristalino. Essa pessoa tem pelo menos 15 graus de hipermetropia, por volta de 10 a 15 graus de hipermetropia. Num olho, ela tem visão boa, no outro, uma diferença muito grande de grau. Se eu receitar um óculos com 2 graus num olho e 10 no outro, ou 15, ela jamais vai conseguir juntar essa imagem no cérebro. O cérebro nunca vai acostumar com isso. Então, por exemplo, nesses casos, pode existir indicação de uma lente de contato. Também pode ser feito, se a situação da pessoa permitir, um implante depois desse cristalino, mas isso seria uma indicação de lente de contato, sim, pura. E as contraindicações? Quer dizer, em que situações a lente de contato não deve ser usada de jeito nenhum? Existem, assim, contraindicações relativas e as absolutas. A gente não pode usar em pessoas, por exemplo, com olho seco, em alguns ambientes com muita poluição, dependendo da atividade da pessoa. Que tipo de atividade, por exemplo, Por contraindica exemplo, a uma lente? pessoa que trabalha em construção, que vive com a mão suja, com aqueles resíduos, é muito difícil usar, ela vai ter muita dificuldade muito grande de adaptação a essa lente. Cada vez que ela for manipular, a chance de contaminação é muito grande. Algumas alterações oculares, por exemplo, alergias no olho, alterações da pálpebra, ou qualquer alteração na córnea que impeça a pessoa de ter conforto e de não ter problemas com o uso da lente. E quando alguém te procura, diz, olha, eu quero usar lente de contato, você diz, tudo bem, ela não tem nenhuma contraindicação mais séria, realmente pode, o defeito de visão que ela tem pode ser muito bem corrigido com a lente. Que tipo de orientação? Como é que você orienta essa pessoa? Diz, olha, você a partir de hoje vai usar lente de contato. Então você precisa o quê? Na verdade, essa pessoa precisa entender, a primeira coisa, ela precisa estar motivada para usar a lente, porque as pessoas acham que usar a lente é você chegar, colocar a lente, vai ficar ótimo, vai tirar o óculos, mas ela não precisa ter nenhum cuidado com isso. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que a lente de contato é um perigo potencial para o olho dela. A córnea, que é a parte anterior do olho, ela é uma membrana transparente, uma membrana de mais ou menos 6 milímetros, totalmente transparente, é como um vidro de um relógio, que nós podemos ver as horas sem ver o vidro do relógio. Essa membrana, ela é totalmente transparente, ela não tem nenhum vaso, porque se ela tiver qualquer vaso em sua superfície, a luz, quando bater, quando for entrar no olho, vai desviar no vaso e a visão vai ficar embaçada. Essa córnea precisa se manter assim. Como que ela se mantém transparente? Como que ela funciona normalmente? Ela recebe oxigenação das estruturas ao redor, porque normalmente o oxigênio, a nutrição, vem pelos vasos sanguíneos. Como a córnea não tem esses vasos, ela precisa ter uma nutrição indireta. Então, ela capta oxigênio do ar, dos vasos que estão longe, que vem por difusão, e do filme lacrimal, que está quando nós piscamos, o filme lacrimal é distribuído no olho, e daí vai o oxigênio para dentro do olho, para a córnea. Colocando uma lente no olho, o que altera? Esse filme lacrimal é alterado, porque a lente é uma substância estranha que vai primeiro impedir do oxigênio da atmosfera ter contato com a córnea e vai alterar esse filme lacrimal que fica em contato com a córnea. A lágrima consegue passar entre a córnea e a lente? Ela precisa passar para que a lente não ocasione problemas a longo prazo para essa pessoa. Se ela não passar,
essa córnea não vai conseguir respirar e ela vai começar a ficar vasos vão se originar na córnea, ela vai ficar totalmente alterada. E essa pessoa, com o passar do tempo, o grande problema, Drauzio, é que essas alterações não acontecem de hoje para amanhã. Então as pessoas vão em qualquer estabelecimento comercial, põem uma lente, elas não sabem que elas podem ter problemas a longo prazo com isso. E o uso crônico acaba diminuindo a oxigenação da córnea e elas ficam impossibilitadas de usar lente para o resto da vida. Às vezes elas têm problemas graves, tipo uma úlcera na córnea, alterações que elas podem até ficar cegas, perder a visão por causa disso. Você já viu isso, né? Já, é muito frequente na prática diária nossa observar complicações, porque as pessoas não são orientadas, elas não acham que a lente é um perigo para o olho. E qual é o erro mais comum que elas cometem? Ou quais são os erros mais comuns? O primeiro erro, na verdade, é comprar a lente em qualquer lugar. A lente, ela precisa ter uma indicação, ela tem que ser indicada por um médico, ela tem que ser adaptada no seu olho por um médico. A lente que serve para mim não é a mesma lente que serve para você. E essa lente tem que ter um controle. Não adianta você achar que, eu fui no médico uma vez, ele adaptou a lente, agora eu posso ficar 10 anos sem ir no médico. Não, ele tem que periodicamente ver se essa lente está tendo algum efeito no olho e tem que ser feito esse controle. Com que frequência? A cada 6 meses aproximadamente. Então o primeiro erro é na hora que ela compra. Muitos erros acontecem também na hora da limpeza da lente. As pessoas muitas vezes não sabem de que forma elas têm que fazer essa limpeza. Assim, cada lente tem a sua especificação, mas em geral, em geral, essa lente tem que ser retirada diariamente. Nenhuma lente a pessoa pode dormir com ela. Mas muita gente faz isso, né? Muita gente faz por falta de orientação também. Dorme com a lente e é aí que começam os problemas. E vamos explicar por que não pode dormir com a lente? Então, a gente não pode dormir com a lente pelo mesmo motivo. Eu já expliquei que durante o dia, com o olho aberto, a lente já diminui a oxigenação na córnea. Imagina com o olho fechado, ou seja, a pálpebra fechada, sem o contato com o ar, o filme lacrimal resseca também, e a lente está lá. Quer dizer, esse olho não respira nada durante a noite. E aí as complicações ocorrem cada vez mais. Muitas lentes foram desenvolvidas, essas lentes descartáveis, que são faladas, que são lentes com maior permeabilidade ao oxigênio, mas isso não resolve, não é como a córnea está sem nada em cima. Então a lente sempre prejudica o olho. Quer dizer, todo mundo que usa lente, na hora que vai dormir, tem que tirar a lente, obrigatoriamente. Tem que tirar e tem que limpar essa lente. E a limpeza deve ser feita como? Existem produtos indicados para cada lente, isso se compra em farmácias normais. A lente deve ficar nesse produto durante toda a noite, que é colocado para limpeza. E dependendo da lente, por exemplo, numa lente descartável, só colocar esse produto uma vez ao dia, essa lente vai ser descartada em 15 dias ou 30, é suficiente. Nas lentes que você vai usar 1 ano, precisa outros cuidados. Precisa, além de remover esses resíduos que ficam na lente, cosméticos, essas coisas, secreções do ambiente, que é o que essa limpeza diária faz, precisa colocar um comprimido para tirar as proteínas da lente, que é chamada desproteinização. Isso é um cuidado que tem que ser feito a cada 7 ou 15 dias, depende da lente. Então, exige um cuidado, a pessoa tem que estar predisposta a isso, não é qualquer um que pode usar uma lente de contato. Fala um pouquinho mais dessas proteínas da lente. A lente não produz proteínas, elas vêm do olho, né? A lágrima acaba fazendo com que proteínas se depositem no olho e elas ficam aderidas. Essa limpeza diária que nós deixamos naquele produto, que é simples, que é comprado em farmácia, que ela fica a noite toda, não retira as proteínas. Ela só retira a oleosidade, a poluição, só as coisas mais simples. A proteína fica lá depositada. Agora, se a gente pensasse no esquema ideal mesmo, o ideal seria ter uma lente descartável trocada diariamente, né? Exatamente. Existe essa lente que é chamada One Day. Ela é trocada todo dia, mas as pessoas
elas sempre acabam abusando. A lente de 1 dia fica para 7 dias, a lente de 15 dias fica para 3 meses, para 1 mês, e aí que começam as complicações. Essas lentes de troca diária são muito caras? Não são muito caras. Um tratamento, assim, para essa lente que troca a cada 15 dias ou 30, por exemplo, o tratamento, o uso dela para 6 meses equivale ao preço de 1 ano da outra, da anual. Então ela vai ao dobro do preço. A lente que descarta diariamente assim, é um pouco mais cara. Essa lente que descarta diariamente, o tratamento mensal sai quanto, mais ou menos? Sai por volta de... Sim, depende da marca, onde você vai comprar a lente, mas Lógico, uns R$200. 200 mais reais ou por menos, mês. É. E se você compra uma lente que dura 15 dias, sai quanto? Essa lente sai uns R$80. 80 mas reais. a caixa dessa lente, ela vem com... Aquela pessoa vai comprar uma caixa para um olho e uma caixa para o outro, a não ser que ela tenha o mesmo grau nos dois. Cada caixa vem com 6 lentes. Então, se a lente dura 1 mês, ela tem esse tratamento para 6 meses. Então... mas eu digo por mês, quer dizer, só para comparar os preços. Na lente descartável, diariamente, você sai ao redor de 200 reais por mês, mais ou menos. Isso. E na outra que você troca a cada 15 dias, sai o custo mensal. Quanto? Sai mais ou menos R$100 mais por ou menos mês. R$100. Quer dizer, sai a metade do preço. A metade do preço. E a anual sai uns R$200 para usar o ano todo. Quer dizer, é um apelo forte esse, né? É. Você gasta na anual, lente que dura 1 ano inteiro, você gasta o que você gasta mensalmente com uma lente descartável. É verdade. Né? Mas é uma lente muito mais segura se você fizer um bom uso da lente. Outra coisa importante na limpeza é em relação ao estojo. Às vezes a pessoa se preocupa apenas em limpar a lente, fica aquele estojo cheio de sujeira, preto. O estojo da lente tem que ser trocado a cada 6 meses. Existem estudos que mostram que em pessoas que tiveram complicações nos olhos pela lente, por exemplo, úlcera de córnea ou infecções graves, que o micro-organismo que provocou a úlcera é o mesmo micro-organismo que existe no estojo da lente, por fora. E muita gente também troca de lente sem os cuidados com as mãos, não é? É verdade. Quem usa lente precisa manter as unhas curtas, sempre aparadas, lavar bem as mãos. Sim, usar os produtos certos, jamais deixar a lente armazenada em água de torneira. Isso pode dar muita contaminação. Sim, um dos micro-organismos mais graves é o da água de torneira, que é a chamada acantameba, que provoca uma infecção muito grave em usuários de lente de contato. E o que deve chamar a atenção? Você usa lente, o que deve chamar a atenção para o fato de você estar usando inadequadamente? Que tipo de sintoma você pode perceber no olho que te leva à conclusão de que o uso é inadequado? A lente, ela tem que manter a visão do seu olho normalmente. Ela não pode borrar a sua visão, embaçar. O olho não tem que ficar lacrimejando, não tem que ficar vermelho. Não tem que haver secreção nos olhos, nem nenhuma outra alteração, a coceira, ardor. Qualquer um desses sinais é um sinal de urgência. Marilis, eu vou fazer para você algumas perguntas encaminhadas pela internet pelos nossos espectadores. Uma pergunta da Thalita Bechá, de Vitória, no Espírito Santo. Ela quer saber por que algumas pessoas não podem usar lentes. Algumas pessoas não podem usar por contraindicações próprias do olho, por exemplo, olho seco, alergias, ou às vezes pela idade da pessoa, se é uma criança que não vai ter os cuidados. Lente de contato exige responsabilidade. Então, esse pode ser uma contraindicação. Uma pergunta de Tatiane Marim, de Guarulhos, São Paulo. Quem usa lente? Quem não usa lentes, nem óculos, e vier usar lentes coloridas, pode prejudicar os olhos? A lente colorida, ela prejudica os olhos da mesma forma que as outras lentes, como a gente comentou. Então, ela também precisa ser adaptada e também feito um controle, mesmo que ela não tenha grau, que seja só indicação estética.
A pergunta de Eliane Botelho, de Juiz de Fora, Minas Gerais. As lentes descartáveis podem causar alergia, ocorrendo edema e secreção? Podem, e isso é muito frequente, principalmente com o excesso de uso dessas lentes, se você dormir com elas, fizer uma limpeza inadequada. E a Silvia de Carvalho, de Itanhaém, pergunta se existem lentes de contato antialérgicas. Não existem lentes antialérgicas, mas com essa lente de troca diária, que se usa apenas um dia, a chance de alergia diminui muito. E mesmo em pessoas que têm alergia à lente ou aos produtos da lente, nós sempre tentamos esse tipo e muitas vezes ele dá certo. E finalmente a pergunta do Christian Faleschini, de São Paulo. Gostaria de saber se há lentes para todos os problemas ópticos. Não, não há lentes para todos os problemas. Como a gente já comentou, para vista cansada não há. Para graus muito altos de astigmatismo, às vezes a pessoa não consegue se adaptar com algum tipo de lente. Não existe lente para tudo. Marilis, muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com a doutora Amarilis Avaquian, médica oftalmologista do Departamento de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Se você quiser saber mais sobre lentes de contato, consulte o site aaco.com.br. Se quiser ler na íntegra esta entrevista com a doutora Amarilis, consulte o site drauziovarela.com.br. Estação Saúde é um programa da Unip, a Universidade Paulista. Muito obrigado pela atenção.